Nós estamos aqui às margens deste rio e isto nos faz voltar no tempo e nos reportarmos há muitos e muitos anos atrás, quando nós encontramos no Evangelho de São Mateus o aparecimento de um homem chamado João Batista às margens do Rio Jordão, pregando a aproximação do reino dos céus e batizando aqueles que criam. Isto nos dá um alimento para a nossa imaginação de como foram aqueles dias. Isto alimenta a nossa mente de tal maneira, ao revivermos esta experiência dentro das águas e lembrarmos que entre aqueles que estiveram e ouviram o profeta João, numa certa manhã, ou tarde, quem sabe, aparecera um jovem carpinteiro da Galileia, entre os muitos que vieram, e procurando a João ter uma oportunidade de ser batizado por ele. Ao se aproximar Jesus do profeta João, seus olhos cruzaram com os olhos daquele profeta. E então, olhando fixamente nos olhos daquele profeta, João disse a Jesus: por que tu vens a mim para que eu te batize, quando na verdade sou eu que necessito de ser batizado por ti? É um fato bastante intrigante, bastante curioso, termos que olhar este quadro, porque nas Escrituras temos a resposta, pois a Bíblia responde às perguntas da Bíblia. Por que teria Jesus de ser batizado quando a Bíblia nos relata que ele nasceu de um nascimento virginal, que ele nasceu sem a participação do sexo, que homem algum pôde atribuir a ele nenhuma sorte de pecado? Por que teria Jesus que ser batizado? A resposta nós vamos encontrar no livro de Êxodo, capítulo 29, do verso 3 ao verso 7, temos a ordenança de que um sacerdote, antes de oficiar, de ministrar o sacerdócio, primeiro ele tinha que ser lavado. Depois ele era ungido e então estava pronto para o sacerdócio. Esta é a razão porque a Bíblia atesta que Jesus Cristo é nosso sumo sacerdote. E João, olhando fixamente para ele, perguntou: por que preciso? Por que vens tu a mim? Eu é que necessito ser batizado por ti. E Jesus disse: mas convém a nós cumprirmos tudo o que está escrito. Então, se ele tinha que cumprir o que estava escrito, quero perguntar a você que me assiste dentro deste programa: e nós? Não temos também que dar cumprimento, que cumprir tudo o que está escrito nestas Escrituras sagradas? Meu irmão que me assiste, que junto comigo participa desta meditação, Jesus foi batizado por João Batista para cumprir toda a justiça. E o fato é tão intrigante
pois nós entendemos que há uma segunda razão pela qual Jesus teve que ser batizado. E esta razão foi porque ele era o Cordeiro de Deus, e a Escritura mostrava que antes de um cordeiro ser levado ao sacrifício, primeiro ele teria que ser lavado, e então estaria pronto para ser sacrificado. Eis as razões pelas quais Jesus foi batizado. Primeiro, porque ele é o nosso sumo sacerdote. Segundo, porque ele é o Cordeiro de Deus que foi lavado para o sacrifício. Agora, nós encontramos que em São Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus, após sua morte, sepultamento e ressurreição, ordenou aos seus discípulos para irem por todas as nações e fazerem discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estas são palavras do Senhor Jesus no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 19. Agora, é uma coisa clara, é uma coisa linda olhar as Escrituras. Nós vamos analisar em todos os ângulos o que é batismo. A palavra batismo, ela quer dizer sepultamento. E ao se sepultar uma pessoa, nós necessitamos de cobrir todo o seu corpo. Eis a razão em que surge a primeira questão. Aspersão é batismo? A forma correta para se batizar deve ser por imersão ou por aspersão? Em primeiro lugar, devo lembrar-lhes que ninguém sepulta uma pessoa apenas com um pouquinho de terra na cabeça, mas que para sepultar uma pessoa necessita-se de cobrir o corpo todo. E agora então sustento o que estou falando com as Escrituras. Em Romanos capítulo 9, quero dizer em Romanos capítulo 6, Paulo atesta que aqueles que foram batizados em Jesus Cristo foram batizados na semelhança da sua morte e foram sepultados com ele pelo batismo. Isto quer dizer que o batismo é um sepultamento e Jesus não foi sepultado apenas com algumas porções de terra sobre sua cabeça. Muito pelo contrário, todos nós sabemos que ele foi colocado em uma tumba e que ao terceiro dia ressuscitou dos mortos para nos dar a justificação da nossa fé. Esta é a razão porque sustentamos que o batismo deve ser por imersão e não por aspersão. Quero respeitar, todavia, e tenho que sustentar a Bíblia como ela é. Agora, se você quer cumprir toda a justiça, você não ficará estribado em seu próprio entendimento. Você cederá seu entendimento e seus argumentos para fazer valiosa a palavra de Deus. Há umas perguntas interessantes. Por exemplo, é lícito batizar em tanques, em açudes, em rios e em mares? Bom, em primeiro lugar, eu devo lembrar que não existe batismo em mares, em rios, em tanques ou em açudes. Existe batismo nas águas. Se houver águas suficientes para que seja
feito a imersão, o sepultamento, ali está o lugar propício para que aquela pessoa possa ser batizada. Estas são as causas e esta é a afirmação das Escrituras Sagradas. Nós começamos aqui a fundamentar um pensamento sobre batismo. Há alguns pastores que considero mal informados, que na verdade não podem se firmar através do que está escrito, que fazem uma afirmação como esta: batismo não salva. Ora, em São Marcos, capítulo 16, verso 16, Jesus Cristo afirma: quem crer e for batizado será salvo. Se Jesus disse que para ser salvo era necessário ser batizado, quem sou eu, ou quem é você que está me assistindo, ou qual é o argumento de qualquer homem para se contrapor ao que Jesus ensinou? Primeiro, crer e ser batizado. Eu não posso afirmar que batismo salva, mas o batismo é um testemunho de fé. Em outras palavras, o batismo é um testemunho público de uma obra interna que está sendo demonstrada exteriormente. Ou seja, eu não posso afirmar que eu vi Jesus perdoando o pecado de ninguém, mas eu posso crer que uma pessoa que vem a mim e diz: eu me arrependi e confessei os meus pecados e o Senhor me perdoou e então quero fazer público o meu testemunho de fé. Então, batismo é um ato exterior para testificar de que algo interior aconteceu em nossos corações. Isto é o que nós entendemos como batismo. Agora, há alguns argumentos que são infundados, como, por exemplo, atestar que o ladrão da cruz não foi batizado e que foi salvo. Ele não foi batizado por não ter a oportunidade que você que está me assistindo tem de se arrepender e tornar público o seu testemunho, como o próprio Jesus fez questão de dar testemunho em obediência às Sagradas Escrituras. Então estão colocadas aqui algumas bases para nós seguirmos adiante com este assunto tão delicado e tão necessário, porque se não fosse necessário, Jesus não teria dito que era necessário os discípulos fazer discípulos de todas as nações e batizá-los conforme as Escrituras Sagradas. Estas são palavras que não podem ser adulteradas, porque aqueles que o fazem para a sua própria perdição. Isto precisa ficar com bases bem fixadas dentro desta nossa meditação, dentro destes momentos em que estamos olhando este assunto principal, este assunto primordial, que é crer e ser batizado. A Bíblia Sagrada nos informa em São Mateus 28, 19, ou em Lucas capítulo 24, porque se você observar, estas escrituras são as mesmas. No capítulo 28, Jesus usa as expressões Pai, Filho e Espírito Santo. No capítulo 24 do Evangelho São Lucas, Jesus disse que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, começando por Jerusalém. Agora, você vai observar
que em São Mateus capítulo 28, verso 19, é um mandamento destinado a 11 homens. Jesus, após sua ressurreição, encontrando com seus discípulos, 11 discípulos, porque Judas o havia traído, dá esta ordem explícita, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, não é? E então manda que eles batizem os seus convertidos usando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos cuidadosamente, passo a passo, seguir esta ordenança. Primeiro, a quem Jesus ordenou para batizar os novos convertidos? Você diz, olha, logicamente a 11. Vamos segui-los para Jerusalém, porque Jesus disse que eles fossem para Jerusalém e começassem a pregar por Jerusalém. E aí então foi eles. Foram os discípulos para Jerusalém para ali iniciarem a pregação. E ali estiveram até que do alto foram revestidos do poder de Deus. Deixa-me abrir um parêntese para fazer aqui uma observação. Nenhum homem é capaz, pela força do intelecto, conseguir compreender os mistérios contidos na Bíblia Sagrada. Nenhum homem é capaz, pela força do intelecto, de entender os entrelinhas que estão na Bíblia. Em São Lucas 24, a Bíblia atesta que foi necessário Jesus abrir o entendimento dos discípulos para que eles pudessem compreender as Escrituras. E eu oro agora e peço que Deus abra a sua mente para que você possa compreender as coisas que estão colocadas aqui atrás das letras desta Bíblia, ou você apenas ficará com a parte exterior sem todavia receber o verdadeiro conteúdo que está escondido de sábios e entendidos e revelados a quem Deus quer revelar. Jesus disse que a revelação depende dele. Ele disse que revela a quem quer. Isto não é força de um seminário, de uma escola, de quanto você conhece de letras, de quanto você estudou, mas depende dele abrir a mente para que isto possa penetrar em seu coração. Chegando os discípulos em Jerusalém, esperaram pelo cumprimento da promessa do Pai, e quando foram cheios do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, então começaram pregando, porque a multidão se aglomerou e Pedro, pondo-se em pé juntamente com os apóstolos, explicaram o ocorrido no dia de Pentecostes, que não era algo como embriaguez, mas era o cumprimento da profecia de Joel, e que aquele Jesus que houvera sido crucificado e rejeitado pelos judeus, Deus o havia feito Senhor e Cristo. Estas foram as palavras de Pedro, e que Deus o houvera ressuscitado dos mortos. Agora, ao ouvir estas afirmações, todas as nações reunidas em Jerusalém, no dia do cumprimento de Pentecostes, fizeram unanimemente uma interrogação a Pedro: o que faremos, varões e irmãos? A resposta de Pedro com os demais apóstolos foi a mesma. Primeiro, arrependei-vos. Nenhum batismo sem arrependimento tem validade diante de Deus. E há muitas pessoas
que são batizadas, mas todavia nunca se arrependeram, apenas conferiram um versículo e compararam outro versículo com outro versículo e acabaram por serem convencidas que necessitariam de ser batizadas, mas na verdade nunca se arrependeram. Por que eu estou fazendo esta afirmação? Ao nos arrependermos de vivermos uma vida pregressa, suja no mundo, automaticamente estamos testificando que estamos dispostos a não voltarmos àquelas práticas anteriores. Se uma mulher, por exemplo, cortava seu cabelo, vestia-se imoralmente, tinha hábitos sujos, se um homem bebia, ia aos campos de futebol e flertava e cobiçava as mulheres, e agora ele chega a um conhecimento que aquelas coisas estão erradas e que ele precisa de viver uma nova vida, indo ao Calvário, morrendo e sendo crucificado com Cristo, se arrepende de seus pecados e é batizado, então automaticamente ele deixa de praticar as coisas que anteriormente praticara. Esta é a primeira prova de arrependimento, porque o batismo, ele é um ato exterior, mas ele é acompanhado de uma promessa. Se você se arrepende, é batizado da maneira correta, Deus está obrigado com sua palavra. Deus disse que daria o Espírito Santo àquele que fosse batizado. E então, se ele dá o Espírito Santo, ele está dizendo a você que não há forma mais para você se perder, porque o Espírito Santo é um selo. E não é até que um primeiro problema ou uma primeira tentação lhe apareça, mas é até o dia da sua redenção. Eis a razão porque muitos são batizados, mas não receberam o Espírito Santo. E não recebendo o Espírito Santo, são vulneráveis, são objetos fáceis de serem novamente apanhados nos mesmos velhos hábitos que outrora praticara, porque Jesus nos explica isto quando explica que um demônio saindo da vida de uma pessoa vai e anda por lugares áridos, mas que por um tempo depois ele volta e traz consigo 7 espíritos piores, e o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Por que é pior do que o primeiro? Porque então estará com a Bíblia na mão, com a mente cauterizada, e aqueles velhos espíritos que inspiravam a vida das pessoas estarão ali e os manterão sobre aquele cativeiro, e dificilmente tal pessoa reconhecerá e aceitará o programa de Deus. Estas são algumas verdades que nós estamos colocando antes de entrarmos aqui ao mérito da questão, que é: por que Jesus pediu em São Mateus capítulo 28, verso 19, para que o batismo fosse realizado usando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os apóstolos que receberam esta ordem batizaram em nome do Senhor Jesus? Primeira pergunta: teriam os apóstolos desobedecido a Cristo? Teriam os apóstolos errado? Estariam eles fora do que Jesus lhes mandou fazer? Não, isto não. Nós temos pastores sem argumentos bíblicos tão pobres que dizem: ó, Pedro errou quando batizou em nome de Jesus Cristo. Ó, Paulo errou, os apóstolos erraram. E ainda outros vão ao absurdo de afirmarem: prefiro ficar com Jesus do que com os apóstolos. Esta é uma afirmação tão infeliz e tão pobre, porque para ficar
com Jesus e não com os apóstolos, primeiro, ele teria que rasgar todas as epístolas do Novo Testamento, porque foram os apóstolos que escreveram. Segundo, nós temos que entender que Jesus disse: aquele que recebe a quem eu enviar, a mim me recebe. E ali estava Pedro. Agora, você vai observar comigo que isto é infundado. Eu quero fundamentar aqui Efésios capítulo 4, onde o apóstolo São Paulo afirma de maneira clara: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Vamos agora para as realidades. Ao olharmos São Mateus 28, 19, Atos 2, 38, aparentemente nós temos dois batismos, duas formas para batizar. E a Bíblia diz: há um só batismo. Será que existe um choque entre São Mateus 28, verso 19, e as demais escrituras que atestam que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo? Quero afirmar: não há nenhum choque na Bíblia. Você não deveria ser tão precipitado para fazer um pensamento tão ilusório como este. Nós vamos encontrar que a Bíblia é um livro harmônico e se harmoniza de Gênesis a Apocalipse, e que São Mateus 28, 19 tem que haver um encaixe perfeito com Atos capítulo 2, verso 38, que o que Jesus estava solicitando dos discípulos, eles encontraram exatamente a resposta, e o pedido e a ordenança foi cumprida rigorosamente. O que nós estamos afirmando é que não há choque entre Mateus 28, 19 e Atos 2, 38. Para mim, Mateus 28, 19 e Atos 2, 38 são puramente a palavra de Deus, e isto deve ser crido e respeitado e obedecido. Então vamos aqui. Jesus não pediu para que fossem repetidas as palavras Pai, Filho e Espírito Santo quando levássemos uma pessoa para ser batizada. Jesus pediu o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro, você deve observar que ele nunca disse nomes. Ele disse nome no singular. Porque aqui está o que está escondido atrás destas escrituras. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo é aquilo que Deus é, um Espírito Santo. Deixa-me exemplificar. Eu sou pai, eu sou filho, eu tenho um espírito, mas eu tenho um nome. Deus tem os ofícios Pai, Filho e Espírito Santo, mas existe apenas um nome que está envolvido dentro do plano de salvação, e este é o nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o único nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Tendo os discípulos o entendimento aberto para compreender as Escrituras, então entenderam que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo era Senhor Jesus Cristo, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome que toda a família nos céus e na terra toma. E o apóstolo São Paulo vai adiante dizendo que tudo o que fizéssemos por palavras ou por obras, deveríamos fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, meu irmão, o batismo é um ato tanto de palavras
como de obras, ao tomar o candidato a batismo e perguntar e interrogar a respeito de sua convicção de fé, são palavras, mas quando eu vou imergi-lo nas águas, então aquilo ali é uma obra e deve ser feita em nome do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, se eu tomasse um candidato para o batismo, deixa eu tomar um irmão aqui como exemplo. Eu quero chamar um irmão para que ele venha e eu quero dar um exemplo vivo aqui para você. Aqui tenho um candidato para ser batizado. Ele vem e confessa que ele creu no Senhor Jesus com todo o seu coração, que ele se arrependeu dos seus pecados e que ele quer viver uma vida limpa para com Deus dali para frente. O que acontece? Se eu tomá-lo e dizer, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele continuará sem ser batizado. Eu posso emergi-lo, mas isto não é batismo, porque fiquei devendo a ele o nome. Eu não posso fazer uma escritura, por exemplo, de um lote, de uma casa, e chegar ao cartório e dizer, quero escriturar esta casa em nome do meu pai e do meu filho. Lógico, a pessoa, o escriturário dirá, qual é o nome do pai, qual é o nome do filho? Eu precisarei dar o nome do pai e do filho para que aquela escritura pudesse ter alguma validade. Então, isto pode ser chocante. Um dia, irmão, um pastor me levou às águas, bem intencionado, e me disse que eu cresce em Jesus Cristo como meu Salvador, e me batizou e citou as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Sabe o que ele fez? Apenas me deu um banho, porque na verdade ficou me devendo o nome e eu não fui batizado no nome que Jesus exigiu. Então esta é a razão de que um batismo sem usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não tem nenhuma validade. Você que está me assistindo, saiba que se você passou por este processo, por este batismo, por esta maneira enganosa, eu também passei. E um dia tive a necessidade de ser batizado da maneira correta, em nome do Senhor Jesus. E aí então, estou aqui como testemunha de que o batismo bíblico é em nome de Jesus Cristo. Obrigado, irmão. Amigo, estas são coisas que nós precisamos de observarmos de frente. Vamos estudar um pouquinho, dentro destes minutos que nos restam ainda, que as expressões Pai, Filho e Espírito Santo não exprimem nome. Por exemplo, em São João, Jesus disse, eu vim em nome do meu Pai. Qual foi o nome que ele veio? Jesus. O nome do Filho, nós então estamos vendo, eu vim em nome do meu Pai. Quer dizer, o nome do Pai está revelado, manifestado neste nome Jesus. Eu vim em nome de meu Pai. São João 5,43. Em São Mateus 1,18, o anjo diz que o Filho chamaria Jesus. E o próprio Jesus, em São João capítulo 14, disse que enviaria o Espírito Santo, o Espírito de verdade, a quem o Pai enviará em meu nome. Você vê que os ofícios Pai, Filho e Espírito Santo estão aqui representados explicitamente, mas que há um nome que é citado, que é Senhor Jesus Cristo. Eis a razão porque a Bíblia não pode chocar com a Bíblia. Agora deixa-me fazer um desafio e deixa-me fazer uma afirmação. Primeiro, estou convidando e desafiando pastores, padres, o Papa, bispos,
todos, indistintamente, a me mostrarem na Bíblia onde foi que os apóstolos, em algum batismo, batizou alguém usando as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Se você encontrar, eu volto e me retrato do que estou te falando e do que estou te ensinando. Mas posso provar para você que temos uma ordem em São Mateus 28:19 para que as pessoas sejam batizadas usando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tenho o cumprimento desta ordem. Pela primeira vez, em Atos 2:38, mais de 3.000 pessoas foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Atos 8:16, você tem outra referência, que Filipe foi a Samaria, pregou o evangelho e batizou as pessoas em nome do Senhor Jesus. Em Atos 10, Pedro é chamado na casa de Simão para ir à casa de Cornélio para pregar aos gentios o evangelho e batizou aqueles crentes em nome do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 19, Paulo vai e passa pelas regiões superiores e chega a Éfeso, encontra ali os discípulos e os rebatiza, porque eram batizados por João, e agora Paulo os rebatizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Isto é, Atos capítulo 19, versículo 5. Em Atos 22, verso 16, você tem o testemunho do próprio Paulo que batizou ou que foi batizado em nome do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 13, Paulo encontrou um litígio entre os irmãos e perguntou: porventura foi Paulo batizado, foi vocês batizados em nome de Paulo? Ou foi Paulo que morreu por vocês? Vocês foram batizados em nome do Senhor Jesus? Em Romanos 6, Paulo atesta que o batismo é em nome do Senhor Jesus. Então eu estou citando Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 19, Atos 22, 1 Coríntios e Romanos, contra nenhuma escritura que você tenha para me mostrar um batismo usando as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Para aqueles que dizem, Pedro errou, eu quero dizer a você, você acha que Deus enviaria um anjo dos céus para ir à casa de Cornélio, para chamar Pedro, para ir pregar um evangelho errado para as pessoas? Errado eles já estavam, mas aqui estava a oportunidade de vida eterna e Deus chamou a Pedro, mandou um anjo na casa de Cornélio chamar a Pedro para pregar um batismo correto para eles, como eu estou ensinando a você o que é ser batizado e como deve ser batizado. Pedro não errou, os apóstolos não erraram, São Mateus 28:19 não está errado, errado está na forma da execução do batismo. Levar uma pessoa para as águas e não dar a ela o privilégio de ter o maior nome que se nomeia na terra, que é do nosso Salvador Jesus Cristo, em sua vida acoplado ao seu nome, isto é faltar com a verdade com as pessoas e isto é roubar das pessoas a oportunidade gloriosa de ter o nome de Jesus em sua vida. Isto é, amigo, o que nós estamos atestando. Agora, eu disse e volto a repetir, onde está o pastor, o padre, o bispo, o crente, quem seja, que pode me mostrar um único batismo realizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo? Não há? Pois vou fazer uma outra afirmação. Para vocês que estudam a Bíblia e a história, a razão pela qual temos hoje pessoas batizadas nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, é porque a Igreja Católica Apostólica Romana mudou a forma do batismo para dar sustentação a uma doutrina que ela elaborou
e criou no Concílio de Nicéia no ano 325. Para sustentar e fortalecer sua doutrina, mudou o que os apóstolos fizeram e batizaram e mudou o conteúdo escriturístico para uma maneira errada, fazendo assim esta controvérsia e fazendo a Bíblia chocar. Não sou eu que sou herético. Herético é todo aquele que faz uma alteração nas Escrituras. Será que você não sabe que toda heresia está baseada em cima de um versículo isolado da Bíblia? Pois São Mateus 28:19 não tem nenhum testemunho para o tal. Agora deixa te mostrar a história. No ano 100, em Roma, nós temos um registro batismal. A revista Time, do dia 5 de dezembro de 1955, publicou uma matéria de um registro batismal realizado em Roma no ano 100. E neste registro batismal, entrava para dentro do tanque batismal um homem chamado Públio Décius. Ele iria ser batizado por um diácono chamado Marcos Vascas. E este diácono o convidou e o interrogou. Disse: Públio, você crê? E ele disse: creio. Creio que Jesus Cristo é meu Salvador e que morreu sobre Pôncio Pilatos. Creio que eu morri com ele no Calvário e ressuscitei. Creio que viverei com ele eternamente. E quando ele disse estas palavras, então Marcos Vasca o emergiu e disse: então te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, enquanto a água fria daquele tanque se abria e era sepultado aquele homem no nome de nosso bendito Salvador. Eis a Bíblia, eis a história, eis os relatos batismais. Por que permanecermos numa ignorância religiosa, num desconhecimento das verdades das Escrituras e permanecermos com algo enganoso sem sustentação da Bíblia? O meu desafio a você, meu querido irmão que está me assistindo nesta hora, é que deixemos as tradições religiosas, os pensamentos e nos firmemos nas verdades das Escrituras. Vou te dar um testemunho. Há pouco um irmão da nossa região foi conversar com o pastor de sua igreja e lhe disse: pastor, o batismo em nome do Senhor Jesus é bíblico? Ele disse: é extremamente bíblico. Este homem era um homem sincero. E então ele perguntou: e por que nossa igreja então não batiza conforme a Bíblia? Aquele pastor também respondeu a ele e disse: fazem como que 400 anos que a nossa igreja batiza usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Ele preferiu ficar com uma tradição da igreja do que com a Bíblia. E você? Ficará com uma tradição religiosa ou com as Escrituras? Devo afirmar a você que está me assistindo agora: Paulo, em Gálatas 1:8, disse ainda que eu ou um anjo vindo dos céus vos pregue outro evangelho, considere o anátema. Qual foi o batismo que Paulo ensinou? Qual foi o batismo que Paulo foi batizado? Qual foi a forma que Paulo batizou? Não é como sua igreja batiza. Ele nunca batizou usando as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se você crer na Bíblia, você repudiará a forma batismal que a sua igreja pratica e ficará com os escritos sagrados e crerá na Bíblia. Por quê? Esta é a maneira correta. Agora, devo aqui, para terminar esta nossa meditação, fazer este chamamento. Amigo, vamos ser extremamente zelosos. Nós só temos uma oportunidade de vida eterna. Se o apóstolo São Paulo ressuscitasse hoje, ele pregaria o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você ficaria com sua igreja ou com o que Paulo estivesse pregando? Porque ele disse que recebeu do Senhor o que nos ensinou.
Eu quero chamar a você para deixarmos e abrirmos mãos dos nossos hábitos, das nossas tradições e voltarmos para a Bíblia. Esta é uma palavra dirigida a pastores, a padres, a bispos, a crentes e a católicos. Vou finalizar o programa lendo as Escrituras. No livro de Atos, capítulo 2, verso 38. Arrependei-vos, pois, cada um de vós, e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, vossos filhos, os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Não permaneça em uma ignorância. Seja batizado em nome do Senhor Jesus e se torne um cidadão dos céus, um herdeiro de todas as promessas que estão contidas neste livro sagrado. Que Deus ajude a todos os que me assistiram, e eu oro e peço que Deus abra o seu entendimento para que você compreenda as Escrituras, no nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado pelo tempo que você dispensou para juntos meditarmos nesta palavra. E quero dizer a você agora, no finalzinho desta meditação, continue fazendo contato conosco. Nós nos colocamos a seu inteiro dispor através da Caixa Postal 3045-3045, João Pessoa, Paraíba, ou através do e-mail perfeita@ig.com.br, onde poderemos te enviar literaturas que te ajudará a compreender melhor estas Escrituras. Dobre seus joelhos, peça a Deus, e Ele é rico em misericórdia e te abençoará. Deus vos abençoe.